Bem, hoje nós vamos dar continuidade, porque o pastor Marcelo já iniciou lá em Palmares o início do curso, e nós aqui vamos fazer uma introdução à teologia, aquilo que nós vamos buscar despertar em cada um de vocês a respeito daquilo que a Bíblia vai nos revelar a respeito da pessoa de Deus. E vamos procurar, dentro desse período, nos dotar de instrumentos para que, de forma adequada, irmãos, nós possamos conhecer a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Nós temos aqui a palavra de Deus registrada, no entanto, algumas dificuldades para que possamos conhecê-la. A princípio, irmãos, o que devemos fazer para sermos bons professores, bons mestres, bons pastores, bons discipuladores, bons leitores da palavra de Deus, é conhecer essa palavra. É impressionante como o nosso país tem abandonado as Escrituras, onde em torno de 52% dos pastores brasileiros nunca leram a palavra de Deus. Um compromisso que vocês precisam ter, primeiramente com Deus, segundo com o tempo e os valores investidos, é de que vocês precisam se comprometer, se esforçar, se dedicar. Porque nós servimos a um Deus que é trabalhador. Segundo Jesus declara, eu e meu Pai trabalhamos até hoje. A vida cristã não é uma vida chamada ao ócio, à preguiça. Como diz o hino brasileiro, permanecermos deitados eternamente em berço esplêndido. Não. Somos chamados por um Deus trabalhador que deseja que a sua igreja também trabalhe. E para aqueles que são chamados ao ministério, para aqueles que querem conhecer ao Senhor que Ele tem criado, chamado e salvado, a palavra de Deus é fundamental. É impossível conhecer a Deus adequadamente sem conhecer a sua palavra. Só podemos conhecer a Deus, ao seu Filho, as suas promessas, a sua vontade, conhecendo bem as Sagradas Escrituras. E para isso, irmãos, vamos dentro desse período apresentar instrumentos para que possamos nos dedicar a essa leitura de forma agradável e funcional, onde nós possamos ler e entender aquilo que nós vamos ler, e de acordo com o entendimento que as Escrituras nos trazem, termos uma praticidade de vida cristã adequada. Eu quero ler alguns textos com vocês para demonstrar que o Senhor Ele deseja se revelar, se fazer conhecido e podermos entender desde já o seu primeiro instrumento. E peço a você que abra no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Vamos usar aqui a tradução revista e atualizada. João de Almeida, revista e atualizada, pelo fato da maioria dos irmãos possuírem essa tradução. No entanto, existem outras boas traduções, como a NVI, a King James em suas traduções, a Bíblia de Jerusalém, daqui a pouco eu vou falar um pouco dela. E o profeta vai dizer o seguinte, irmãos, apenas a primeira parte do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3, o profeta vai ser um instrumento de Deus para nos ordenar que devemos conhecer, e não apenas isso. Esse conhecimento não deve ser apenas superficial, mas ele deve avançar, ele deve ser progressivo. Devemos dar uma continuidade ao nosso conhecimento do Senhor. Efésios, capítulo de número 4, os versos 14 e 15 vão nos dar uma orientação ainda dentro dessa perspectiva. Efésios, capítulo de número 4, versos 14 e 15. Veja o que o apóstolo Paulo vai orientar a igreja aos Efésios. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro,
e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. O apóstolo, irmãos, vai nos sugerir que nós devemos nos dirigir a um porto seguro. Que a gente não pode mais, como crentes, como homens e mulheres de Deus, ser levado de um lado para o outro. Eu vou visitar a igreja A, vou visitar a igreja B, eu quero ouvir uma palavra de prosperidade, eu quero ouvir uma palavra que me jogue o ânimo para cima. Não. Nós temos uma palavra que nos é suficiente. Uma palavra que derriba os montes e aterra os vales, que nos deixa em equilíbrio. Uma palavra que nos leva à maturidade e não nos faz andar como meninos, inconstantes, que como um barco ao mar revolto é jogado de um lado para o outro. E como, irmãos, a gente ganha estabilidade na nossa vida espiritual? Conhecendo ao Senhor. Qual o instrumento que o Senhor se usa para se revelar? Como o pastor Marcelo falou ontem, a sua palavra. Jesus ele vai testificar da sua letra, da sua palavra, dizendo: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Repito, irmãos, vamos ser cíclicos nisso, porque essa é uma verdade fundamental. Para conhecermos a Cristo, precisamos conhecer a sua palavra. E não há outra forma de conhecer a palavra de Deus, a não ser ouvindo e lendo. E se você quer conhecê-la de forma profunda, você vai precisar se dedicar à leitura. Leia a palavra de Deus. Se você não criar esse compromisso com o Senhor e consigo mesmo, seu ministério já começa frustrado. Você será um cego guiando outros cegos. Mas segundo o salmista declara: lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Quando nós tivermos a oportunidade de estudarmos, vamos ver que isso é o chamado paralelismo hebraico, num paralelismo sinonímico. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as Sagradas Escrituras são para a nossa vida, para o nosso caminho, luz. E renunciarmos às Escrituras, negarmos a palavra do Senhor, é andarmos em trevas. Por isso, querido, mais uma vez, desfrute da palavra de Deus. Siga para o livro de 2 Timóteo, ou segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Carta de a Timóteo, irmãos, é conhecida como uma carta pastoral. Timóteo era um jovem pastor. E aqui o conselho de um pastor para um jovem pastor. E Paulo vai dizer ao seu filho na fé: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E mais uma vez aqui, para atentarmos o conselho de Paulo ao seu filho na fé e a ordem de Deus aos seus discípulos, precisamos conhecer bem a palavra da verdade. Para manusearmos bem as Escrituras, e aqui o caso não é apenas abrir o livro de forma rápida, saber onde estão os livros, não é apenas isso. Mas observando as Escrituras como um remédio de Deus para as nossas enfermidades, inclusive do maldito pecado, precisamos conhecer a Bíblia de forma adequada e profundamente, para que essa luz ilumine os nossos caminhos e para que nós possamos ser instrumentos de Deus para também iluminar, ao proclamarmos a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, irmãos, vocês são desafiados. Você que está em casa é desafiado a aprender a palavra de Deus, a conhecer melhor o Senhor. Teologia não é apenas um instrumento de orgulho. Teologia pelo menos deve ser, um instrumento para conhecermos a Deus. E à medida que conhecemos a Deus melhor, possamos servir uns aos outros de maneira mais adequada, de maneira mais profunda. E principalmente, irmãos, teologia deve ser um instrumento para conhecermos a Deus. Aleluia. E conhecendo a Deus, amá-lo mais. Eu acredito que é impossível amá-lo. E desafio você
a um fazer teologia não apenas com a letra, mas com relacionamento com Deus. Quando nós nos dedicamos e fazemos da teologia um instrumento de conhecimento de Deus, associado a um relacionamento íntimo com esse Deus, fazemos dela um instrumento para que possamos servir melhor e amá-lo mais. Vamos começar? Depois dessa introdução, eu quero sugerir aqui talvez algumas aquisições para você ter na sua biblioteca, aqueles que não começaram. Primeiro, irmãos, qual livro que deve ter em todo estante de crente? É a Bíblia. É a Bíblia. Ela deve ser o seu pão diário. Você deve ir às Escrituras de domingo a domingo, todos os dias. Assim como o salmista primeiro vai declarar que a sua lei, na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. É mais um recurso linguístico para ele dizer: Senhor, eu medito na Bíblia todo dia. Todo dia eu vou às Escrituras. E você também deve ir. Vou sugerir também a você que você não tenha apenas uma tradução. Lembre-se, não estamos apenas falando para homens que querem conhecer a palavra de Deus de maneira superficial, mas se aprofundar nesse conhecimento. E eu aconselho você a ter na sua biblioteca algumas traduções. Irmão, qual a melhor tradução? Irmão, temos boas traduções. Não apenas uma. Todas vão ter alguma espécie de falha, e preste atenção, não é falha da Bíblia, é falha na tradução. Os escritores são inspirados. Paulo é inspirado, Pedro é inspirado, João é inspirado. Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo, mas João Ferreira de Almeida não. Nós não vamos ter, irmãos, tradutores inspirados. E tradutores podem cometer erros. Pregadores podem cometer erros. Eu posso errar. A Bíblia não. Então, toda tradução vai ter suas especificações positivas e negativas. Traga aqui comigo uma boa tradução, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Já temos uma mais recente, corrigida e fiel. Qual a diferença, irmão Wagner, ou presbítero Wagner? A fiel, ela vai trazer no seu arcabouço, no seu texto, um linguajar mais fácil. Por exemplo, brado. Nem todo mundo sabe o que é brado. Aí a tradução vai transformar o brado em grito. Folguedo. Transformasse o meu choro em folguedo. Poucas pessoas vão saber o que é folguedo. Aí a tradução vai trazer a palavra festa. Transformasse o meu pranto, o meu choro em festa. Então é uma tradução mais fácil para que você a visite, por exemplo, for pregar um texto onde ele for mais difícil de ser compreendido naquela língua, você pode visitá-la. Temos aqui a Bíblia de Jerusalém, que apesar de ser uma editora romanista, né, ela é uma boa tradução porque ela vai usar como base os achados e escritos de Jerusalém. E isso aí, à medida do curso, você vai poder entender um pouco mais. Fora das Escrituras, irmãos, nós temos alguns bons textos aqui para sugerir. Se você me permitir, eu iria sugerir a você a Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson. E essa da capa amarelinha, que é a primeira, ele já tem uma mais robusta. Mas por que essa daqui de forma especial, irmão? Para você que está iniciando. Ele vai trazer um linguajar simples. Ele foi cuidadoso em tirar os aspectos técnicos, que apesar de ser um pastor, ele também é professor acadêmico nos Estados Unidos. E lança um livro de introdução à teologia. E agora, depois desse livro, ele é solicitado para facilitar ainda mais. Dentro dessa facilitação, nós vamos encontrar a sua introdução à teologia sistemática. Ou seja, temos aqui a facilitação da teologia sistemática, para você dar o seu pontapé inicial. Millard Erickson, ele é, além de pastor, o que traz a sua fala uma piedade pastoral, porque lidar com gente é diferente do que lidar apenas com livros. Ele traz também uma qualidade acadêmica muito boa. Então, para você que está iniciando aí, sugiro a aquisição desse material. Com um pirão um pouquinho mais robusto, irmãos, saindo do leite espiritual, como Paulo declara, vamos ter aqui uma possibilidade de você começar a estruturar o seu campo hermenêutico. Presbítero, o que é hermenêutica? É a arte de interpretação. E naquilo que a gente vai mais abordar, a arte de interpretação das Escrituras.
Então, Osborne, o autor de A Espiral Hermenêutica, ele vai trazer dentro desse livro os fundamentos necessários para a interpretação das Escrituras. O que vai ser muito importante para quem quer liderar, para quem quer ir mais fundo dentro da palavra de Deus, para quem quer ir além da superficialidade. Irmãos, temos um oceano dentro desse livro. E assim como você chega no mar, você pode escolher em apenas contemplar o mar. Você tem a oportunidade de tomar um banho de mar com águas na cintura. Ou você pode ser semelhante a um mergulhador e mergulhar na palavra de Deus em sua profundidade, com graça, na companhia do Espírito, mas dotado de ferramentas para uma interpretação adequada, ortodoxa e profunda. Então, fica também a sugestão de Osborne, A Espiral Hermenêutica. E logo mais à frente, nós vamos abordar a disciplina de Teologia Histórica. Isso vai ficar de forma pessoal. E Greg Allison, editora Vida Nova, vai ser o nosso instrumento de trabalho. É daqui que nós vamos ter o princípio, o pontapé inicial, segundo a solicitação da coordenação. Então, se você puder e quiser adquirir, são instrumentos que a gente vai utilizar durante o nosso curso e para que você possa dar início à sua biblioteca. Irmão, é interessante que você tenha uma biblioteca para se aprofundar mais e mais. Lembre-se, Bíblia é essencial. Mas, segundo um comercial de um antigo jornal aí, um antigo comercial, no caso, o jornal ainda permanece em circulação, para saber, tem que ler. Então, regaça as mangas e vamos ler. Irmão, eu posso ver no Google? Pode. Agora, no Google você vai encontrar muita coisa de qualidade, mas também muita heresia. Muito lodo para que você escorregue e caia. Então fica aqui a nossa sugestão inicial para que você adquira livros reconhecidos pela comunidade evangélica, para que você possa poder se parar com esse material e, de forma cuidadosa, dar início aos seus estudos. Ok, irmãos? Vamos agora dar uma abordagem inicial do que é teologia. Teologia, irmãos, vamos ter a união de dois termos. Teo, que significa Deus, e logia, que significa estudo. E dentro da união dessas duas palavras, vamos ter o estudo de Deus. E aí eu quero questionar vocês que estão aqui presentes, você aí de casa, Deus pode ser estudado? Deus não pode ser estudado. E como a gente vai estudar Deus em teologia, irmão? Nós não podemos tomar a Deus e levá-lo a um laboratório. Nós não podemos se apossar de Deus e levá-lo para casa e analisá-lo. Deus é infinito, Deus é imensurável, Deus é perfeito. Mas, num dos primeiros paradoxos que a gente vai apresentar, o que é paradoxo, irmão Wagner? São duas verdades aparentemente contraditórias, mas que se harmonizam. Deus, ele é transcendente, irmão. Ele está acima da sua criação e infinitamente acima. Nós não podemos dominar Deus, nós não podemos fazer Deus uma massa de manobra. Mas, em sua graça, Deus também é emanente. Ele está conosco em nosso meio. Ele prometeu isso. Apesar dele estar acima da sua criação, ele está conosco. É por causa disso que o profeta declara ser ele o Emanuel, que significa justamente isso, Deus conosco. E dentro, irmãos, da possibilidade de conhecer a Deus que ele nos dá através de sua palavra, um dos seus atributos vai ser chamado de cognoscibilidade, onde Deus vai se dar a conhecer, onde vamos poder estudar os elementos que Deus nos oferta para que possamos conhecê-lo. Deus se entrega ao conhecimento à sua criação como uma forma de generosa bondade, e apesar de não podermos levá-lo a um laboratório, nós podemos conhecê-lo por sua graça. E onde se dá, irmãos, essa cognoscibilidade? As Escrituras vão nos apresentar duas formas
de conhecermos a Deus. Isso de forma robusta. Claro que vão existir outras pormenores, mas a primeira, irmãos, vai se dar do que a teologia vai chamar de revelação geral. O que seria essa revelação geral? Eu peço a você que vá para as Escrituras. Ela é o instrumento para o nosso conhecimento de Deus. Abra na Epístola de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo declara o seguinte, irmão: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, e entre eles, porque Deus lhe manifestou. Preste atenção no verso de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo está dando um instrumento de revelação geral de Deus. E que instrumento é esse? A criação. A criação, irmãos, vai sugerir aos seus observadores que há um Criador. Apesar de não ser tão objetivo quanto a sua revelação específica, a criação ela vai introduzir a ideia no coração do homem de que existe um Criador. Alguém já disse no passado, num questionamento figurativo, perguntando à criação: onde está Deus? E a criação respondendo: procura-o acima de nós. Mas que dentro dessa falta de objetividade, revela que ela reconhece acima de nós um Deus Criador. Tá, irmão, mas se eu quero conhecer a Deus não apenas de forma geral, eu sei que eu posso olhar para a criação e ver o poder de Deus. Eu sei que eu posso olhar para a criação e ver que há um Deus lógico, harmônico e poderoso. Há um instrumento de revelação específica. E nós já declaramos o texto aqui esta noite. Vamos encontrar no livro de João, capítulo de número 5, verso de número 39. Lá o evangelista vai descrever a fala de Jesus dizendo o seguinte: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Você quer conhecer a Deus, especificamente, examine as Escrituras. João 5, 39. São elas que vão testificar do Senhor Jesus. E agora, irmãos, nós temos ciência. Deus se revela através da sua palavra. Eu posso conhecer a Deus especificamente a partir dessa palavra. Mas nós continuamos a ter problemas. Por quê, irmão? Temos as Escrituras como revelação especial de Deus. A Bíblia é o livro que Deus nos deixou para que pudéssemos conhecê-lo. Só que dentro dessa ligação, o cristão nos dias atuais e as Sagradas Escrituras, em seus tempos originais, temos uma linha de tempo e geográfico enorme. E dentro dessa construção de tempo, vamos ter outras distinções que vão nos apresentar dificuldades para entendermos adequadamente a palavra de Deus. Aí entra o papel do intérprete, do mestre, do pastor, do pregador, do líder. Um bom expositor da palavra de Deus, um bom professor, um bom mestre da palavra de Deus, ele não intervém naquilo que o Senhor deixou escrito à sua criação. Ele não coloca as suas ideias naquilo que Deus falou para o homem. Não. Um bom pastor, um bom mestre, um bom professor das Escrituras, ele apenas vai ser uma ponte, e uma ponte que não cause interferência
entre o que Deus falou e os ouvintes. Então cabe a nós, como líderes, indiferente em que campo nós venhamos a atuar, se o Senhor me chamou para ser um pastor de igreja, um professor de seminário, um líder de célula, um pai, uma mãe que se preocupa no ensino bíblico com os seus filhos, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer os instrumentos para a sua adequada interpretação. E fazer disso um exercício para toda a vida. Um bom mestre, ele não para de se dedicar ao estudo. Falei anteriormente e quero repetir. A Bíblia é um oceano. A Bíblia é um oceano. Escute, o que de fato se renova sobre as nossas vidas são as misericórdias do Senhor. Eu não estou dizendo que a Bíblia se renova, mas o nosso entendimento deve se renovar. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia não se renova, mas o nosso olhar sim, a nossa compreensão sim, o nosso entendimento sim. E quanto mais eu me doto de instrumentos para encurtar os espaços que o tempo me fez entre eu e a ideia original das Escrituras, melhor vai ser a minha interpretação, melhor vai ser o meu ensino, e com o melhor ensino, melhores vão ser os frutos desse ensino da Palavra de Deus. A minha maior luta é para que eu não crie instrumentos de criatividade para a pregação, para o ensino. Eu não preciso ser criativo quando o assunto é doutrina. Eu não estou falando de método. Método a gente pode mudar. Método a gente pode renovar. Método a gente pode ser criativo. Doutrina não. Alguém já disse, fazendo uma brincadeira com a música, doutrina velha é que faz igreja boa. Cuidado com as novidades do tempo presente. Cuidado com as novas revelações. Se questione se o Senhor amaria mais os chamados apóstolos e aqueles profetas de revelações extraordinárias do tempo presente e ignoraria isso a Paulo, aos pais da fé. Ignoraria isso aos reformadores que dedicaram a sua vida para tirar as Escrituras das mãos de uma igreja caída e trariam a revelação apenas no tempo presente, ignorando toda a história da igreja. Não, irmão. Nós precisamos enxergar, aprender e nos contentar com a doutrina que os apóstolos ensinaram, os pais da igreja disseram amém, os reformadores confirmaram e que nos tem sustentado até hoje. Por isso, conheça, nada melhor do que conhecer sobre a fonte original. Não significa dizer que eu não posso me submeter a homens de Deus que pregam a verdade de Deus. Mas bom seria que os crentes da atualidade se comparassem aos bereanos e conferissem tudo o que fora dito com aquilo que está escrito. Esse é o nosso desafio. Aprender a palavra de Deus conforme a fala de Deus. Esse é o nosso desafio. Diminuir distâncias, que são milhares e milhares de anos distantes de nós. Diminuir distâncias que a cultura do tempo passado já não são mais a do tempo presente. Hoje, se nós chegarmos em Jerusalém, nós vamos ter uma comunicação distinta, por língua, por cenário político, por cultura, do que temos agora. Imagine ainda ter que considerar os milhares e milhares de anos que se passaram dos apóstolos, de Jesus, dos profetas. E como é que diminuímos isso? É com trabalho, com dedicação, com leitura, com aprendizagem. Às vezes vai vir um cansaço, mas com dedicação tal, irmãos, que a gente possa perseverar. E quando o cansaço vier, entenda que isso, se você está aqui, se você está aí do outro lado da tela, Deus tem chamado você para isso. Para ser um melhor instrumento de conhecer as Escrituras, conhecer ao Senhor e disseminar uma boa semente, como bom obreiro, como fiel obreiro de Deus, que manuseia bem a palavra da verdade, que conhece e não se contenta apenas com esse conhecimento,
mas que continua a conhecer. Que vai parafrasear a frase do apóstolo Paulo quando ele vai dizer: esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E conhecer a palavra de Deus é um bom instrumento para isso. Não é por uma falta de contentamento, é por ter fome e sede de Deus, que se manifesta através da sua palavra. Como já declarei, irmãos, entre a origem das Escrituras e o leitor, que somos todos nós, vamos ter a distância temporal, de tempo, vamos ter uma distância geográfica, vamos ter distinções, como por exemplo cultura, que vai interferir, irmãos, na escrita e na compreensão do texto. Como por exemplo, era costume da cultura da época não se contarem mulheres e crianças. Às vezes um autor vai fazer menção de um texto e quando o outro, nos evangelhos, como por exemplo chamamos de sinópticos, que significa ver conjuntamente, como Mateus, Marcos e Lucas, que vão ter relatos semelhantes, de uma perspectiva diferente. Alguns vão trazer um número e na mesma passagem análoga, a mesma passagem paralelo, vai trazer um número diferente. Por quê? Não é que seja mentira, não é que a Bíblia entrou em contradição. Pelo contrário, é porque estão falando a mesma verdade de pontos de vista diferentes. E um autor vai escolher contar mulheres e crianças e outro vai excluir. Por quê? Cultura. A cultura da época influencia no texto. E a gente precisa entender isso para não ser enganado. Como, por exemplo, os opositores da fé dizem que há contradições nas Escrituras por não compreenderem uma cultura, por não fazerem a hermenêutica nem a exegese do texto. Se armar com esse esqueleto hermenêutico e nutri-lo de tendões e carne com estudo é fundamental para conhecer bem o texto. Eu preciso conhecer cultura, eu preciso conhecer cenário cultural, eu preciso conhecer cenário político, eu preciso conhecer cenário econômico, eu preciso entender as estruturas que agiam na época. Por exemplo, é impossível ter uma boa compreensão do Evangelho sem ter uma compreensão política presente, tanto religiosa quanto estatal. Sem conhecer a estrutura do Império Romano, sem conhecer a estrutura religiosa da época, em escribas e fariseus que constantemente vão aparecer no texto. Sem entender a sua moral, sem entender os seus princípios. Por exemplo, a gente começa a entender um pouco porque Jesus era tão desprezado por aqueles homens, e se colocando um pouco na linha de pensamento daquela época, observe um povo aqui, uma elite intelectual e econômica, que eram escribas e fariseus, que se dedicam toda uma vida a estudar aos pés de mestres elevados, que se dedicam a aprender a palavra de Deus, a filosofia, a usarem métodos de aprendizagem e de ensino, e agora chega Jesus, conhecido como o Galileu. Irmãos, a Galileia era tão pobre que Natanael, quando se depara com Jesus, sai alguma coisa que preste de Nazaré? Especificamente Nazaré, o Nazareno, como ele era conhecido, desculpe o erro, sai alguma coisa que preste de Nazaré? Por quê? Porque, considerando os tempos atuais, Nazaré era uma espécie de favela da época. Aí você pega os doutores daquela época, vem um aprendiz de marceneiro, de carpinteiro, perdão, que tem uma diferença, de carpinteiro, e agora quer ensinar os doutores. E a gente pode se colocar um pouquinho, o coração do homem é orgulhoso. Eles vão olhar Jesus de cima para baixo e vai dizer: quem és tu? Inclusive questionando os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, dizendo que aqueles homens eram iletrados. Como é que eles podem falar desse jeito? Resistir à nossa sabedoria, à nossa filosofia, sendo esses homens pescadores, cobradores de impostos? E aí a gente entende um pouquinho, tanto pela questão espiritual, tanto pela questão social, do desprezo de Jesus da época, da proximidade histórica, que vai ser um calo. Os irmãos de Jesus, a princípio, zombam de Jesus. Se tu és quem tu dizes que é, vai a Jerusalém e te mostra o mundo. A gente precisa entender esses pormenores do texto, para entender de maneira profunda a palavra do Senhor.
O cenário, irmão, vai ser fundamental, importantíssimo. Tem um texto onde Jesus, o evangelista vai declarar que Jesus estava saindo de Jericó. E a mesma passagem, outro evangelista vai dizer que ele estava entrando em Jericó. E agora? A Bíblia se contradiz? Não. Eu preciso ver qual o cenário da época. Existia naquele cenário geográfico a Jericó que estava em ruínas, e paralelo a ela, a Jericó reconstruída, a nova Jericó. Um autor resolveu dizer que ele estava saindo de Jericó, e o outro resolveu dizer que ele estava entrando na nova Jericó. Houve contradição? Não. Apenas uma perspectiva diferente. E como é que a gente sabe disso? Apenas conhecendo o texto. Apenas estudando. Não dá para conhecer profundamente a palavra do Senhor com uma leitura superficial. Vamos com a gente? Vamos aprender mais? Você é desafiado a isso. Outro empecilho, irmãos, é a língua. Como foi que a pregação começou? O povo de Jerusalém, de Israel, peca contra o Senhor e o Senhor envia profetas. Eu vou levar vocês cativos. O rei da Babilônia vai vir, vai prender todo mundo e vocês vão ser cativos, vão ser escravos lá. O povo não se arrepende. Continua na idolatria, continua no pecado. O Senhor cumpre a sua promessa. O rei da Babilônia invade Jerusalém. Leva primeiro um grupo cativo, em seguida, numa segunda invasão, leva todo mundo e eles vão cativos para a Babilônia, deixando apenas a base do povo de Israel, ou seja, apenas praticamente os mendigos da época, para que eles pudessem arar a terra e pudessem produzir na terra. Mas a elite de Jerusalém e o povo considerado como intermediário foi levado para a Babilônia e passaram lá aproximadamente 70 anos. Não mais falando livremente a sua língua, que é o hebraico, mas sujeito 70 anos, toda uma geração, ao aramaico, a língua babilônica. 70 anos depois, o Senhor cumpre as suas promessas. Esse povo volta, e ali a gente vê aquele grande avivamento, Esdras e Neemias, templo reconstruído, muro refeito, culto para ser realizado. E agora? O povo não tem mais aquela habilidade com o hebraico, que é a sua própria língua, e a língua que a Bíblia é escrita no Antigo Testamento, pelo menos em sua grande maioria. Vamos ter frações do aramaico, inclusive em Daniel. E agora? Se eu começo a pregar aqui para vocês em espanhol, em inglês, um ou outro vai entender, mas e o restante? Aqueles que conheciam os anciões que foram levados cativos, que ainda permaneciam vivos, já fazem 70 anos. E agora? O povo semelhante a nós possui uma distância linguística. A Bíblia, lida em seu original, já não era tão adequadamente conhecida. E por causa desse processo de distância linguística, surge o ofício dos pregadores. Surge uma nova forma da palavra do Senhor ser ensinado, que é através da pregação. Então, a língua também é um recurso a ser diminuído. Irmão, eu vou precisar falar grego, hebraico e aramaico. Se você conseguir, você está de parabéns, mas isso eu entendo que nem todos vão ter a oportunidade de mergulhar tão fundo assim. Mas é interessante que se conheça alfabeto, para que você tenha um dicionário em casa, para que você possa fazer consultas a palavras específicas, para que você possa conhecer o sentido daquela palavra, como era utilizada, e evitar entrar em falácias etimológicas. Quer ver um exemplo disso, onde nós caímos muito? Colossenses capítulo de número 1. Um texto de bastante dificuldade, porque ali alguns opositores da fé cristã evangélica vão incidir no texto que vai tratar Jesus como o primogênito. E nós sabemos pela etimologia da palavra que o primogênito é o primeiro filho, é o primeiro ser criado. E os testemunhos de Jeová vão nos acusar de adorarmos um ser criado, uma criatura. E agora? E esses pormenores precisam ser conhecidos para que a nossa fé não seja ofuscada por uma falácia. O que é uma falácia, irmãos? É um erro no argumento. Mas, irmãos, é verdade. O texto chama Jesus de primogênito. Onde está a falácia nisso? Eles vão ignorar
a falácia e expor o argumento na falácia chamada falácia etimológica. Eles vão considerar a palavra com apenas uma linha de entendimento da palavra. Eles vão ignorar até para essa compreensão o contexto, que é importante de se dizer, fala mais alto do que uma própria comparação de língua. Por exemplo, irmão, fala muito mais alto do que a palavra primogênito, o contexto, dizendo que esse primogênito, nele, foram criadas todas as coisas e por ela tudo subsiste. O texto vai usar aqueles pronomes ele, por ele, nele, apontando para o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, de acordo com esse mesmo texto de Colossenses 1, é o Criador e não apenas isso, ele é o mantenedor de todas as coisas. E aí devolvemos a pergunta, uma criatura pode criar? Não. Quem cria é Deus. E se o primogênito cria, o primogênito é Deus. E aí a gente vai poder estudar a etimologia da palavra de maneira mais profunda. E vamos encontrar os judeus chamando Yahvé, Jeová ou Javé, como você queira chamar, dependendo da tradução, chamando o Senhor de o primogênito. Textos judaicos antigos, onde o Pai, onde Yahvé, onde o Senhor vai ser chamado de primogênito. Entendemos logo então que o primogênito que Paulo fala não é o primogênito brasileiro que nós entendemos usualmente e com a única linha de interpretação. Não, primogênito é primeiro criado. Não. Primogênito ocupa na literatura judaica uma posição de honraria. Ou seja, Paulo, que é um judeu, está honrando Jesus em primeira instância. E isso se confirma pelo contexto que nós acabamos de falar. Esse primogênito que está sendo honrado por Paulo, que é judeu, como o direito de ser o primeiro, como criador e como mantenedor de todas as coisas. Como é que a gente entende isso, irmão? Indo para os textos que vão nos revelar essas verdades, indo para a caneta, para textos de outros homens que foram dotados por Deus de nos ensinarem sobre a palavra de Deus, que vão cavar buraco, que vão fazer a ciência da arqueologia para nos extrair mais e mais, para que a gente possa aprender, como os achados de Qumran, onde os nossos opositores vão dizer, olha, esses textos aqui foram alterados na Idade das Trevas, esses textos aqui não são mais fidedignos, e os achados de Qumran, na nossa atualidade praticamente, demonstrando o livro de Isaías, com 99% de fidelidade. Ou seja, irmãos, nós podemos ter acesso a uma palavra que não foi modificada por bons instrumentos e nos munindo desse instrumento para de maneira mais adequada interpretá-la. Precisamos entender as práticas religiosas, irmãos, para entendermos bem o texto. Um exemplo disso, quando João Batista honra Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Para haver uma boa compreensão do que João Batista queria dizer, é necessário voltar ao Antigo Testamento. As práticas religiosas judaicas, o que era o Cordeiro? E aí a gente vai entender que o Cordeiro era um animal sacrificado para que houvesse expiação pelo povo. João Batista estava dizendo, olha, Jesus é aquele que vai expiar o pecado da humanidade. Ele não é um cordeiro falho como os nossos são. Ele não é um cordeiro que vai precisar morrer várias vezes, não. Ele é tão perfeito, porque ele vem de Deus. Ele tira o pecado do mundo e ele é suficiente. E a gente precisa olhar para trás, para o Antigo Testamento, para entender essas verdades. Passado isso, irmãos, eu preciso também explicar que as Escrituras e a sua compreensão, elas fazem parte de um processo lógico. Claro, precisamos do Espírito de Deus para compreendê-la adequadamente, mas as Escrituras, elas vão se revelar, vão se apresentar como um processo de compreensão lógica. Você não precisa ser um profeta, você não precisa ser alguém que tem uma compreensão miraculosa e extraordinária para entender a palavra de Deus. Seja você padeiro, seja você pedreiro, seja você um policial, engenheiro, professor, arquiteto, gari, cozinheiro.
Você pode conhecer a Deus através da palavra de Deus, das Escrituras, porque ela vai se apresentar como um processo lógico. Deus, Ele é o Deus da lógica. Claro, dentro da nossa linha lógica, Ele está acima dela porque Ele é Deus. Eu não consigo colocar Deus nessa caixinha tão pequenininha. E essa é mais uma razão que Ele se apresenta como Deus. É porque eu não consigo explicá-lo em sua totalidade. É porque Ele está superior às minhas formas de raciocinar, aprender. Mas que na sua misericórdia, eu repito, resolveu se revelar para mim, para você. Paulo vai apresentar essa lógica, por exemplo, em Atos 17, quando ele vai discorrer sobre a crucificação e ressurreição de Cristo no Areópago. Paulo está em Atenas, em um local de discurso filosófico, e Paulo lá vai apresentar o Evangelho. E se Paulo não se apresenta, irmãos, com uma lógica, ele nem seria ouvido. Era a moral da época, era o que era valorizado na época. Era uma lógica grega, uma lógica filosófica. E Paulo chega com o que o texto vai dizer, dizendo, discorrendo. O que é discorrer, irmãos? Dissertar é agrupar argumentos de maneira lógica, de forma que eles foram presos pela oratória paulina e apenas rejeitaram quando o evangelho ele vai ser superior à lógica. E onde está? Na cruz. A cruz é inexplicável. É um amor, sim, compreensível, onde nós devemos ser por esse amor humilhado, mas é impossível, irmãos, explicar tamanho amor, de maneira tal que o Senhor nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Apenas a prática de Deus vai poder se comparar descritivamente como esse amor se apresenta ao mundo. Mas entenda, a construção dessa informação, ela é lógica. Você não precisa ser um fariseu, você não precisa ser um filósofo grego para entender que você é um maldito pecador e que Jesus morreu por você para pagar pelo seu pecado. E essa mensagem também é repassada de forma lógica. Eu posso conhecer a Deus com lógica. A pregação, ela deve ser uma pregação lógica. Quer ver outro exemplo? Paulo faz um apelo lógico quando ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? É mistério. Não, irmão, não é mistério. A igreja precisa se levantar e anunciar o evangelho. Assim eles ouvirão. Como crerão naqueles de quem nada ouviram? É lógica, irmão. Não é um mistério oculto que a nós não foi revelado. O mistério de Deus é Jesus. Esse já nos foi apresentado, já nos foi descortinado. Nós podemos conhecê-lo. E a palavra de Deus se manifesta a cada um de nós. Glória a Deus por isso. Eu posso conhecer a verdade de Deus através da sua palavra. Mas isso também gera um compromisso. Você precisa se dedicar a ela. Você precisa se dedicar a um conhecimento da verdade. Se essa lógica está disposta a todos, não é um privilégio pessoal de alguns. Eu preciso também me dedicar a conhecer essa palavra. E aí está o seu desafio. Conhecer a palavra de Deus, mergulhar nela, através dos instrumentos que o Senhor nos tem dotado. Conhecer a história da igreja, podendo ver o que homens de Deus falaram a respeito da palavra do Senhor. Conhecer teologia sistemática, sim. Conhecer a doutrina, irmãos. Entender de forma estrutural. Conhecer teologia bíblica. À medida que o Senhor vai me dando graça, avançando em demais ferramentas, o máximo que for possível, extraindo tudo que o Senhor me dá a oportunidade de ter. E fazer disso um instrumento para conhecer a Deus. E aqui eu quero voltar ao início. Não por soberba, não por orgulho, não por vaidade, não para que eu possa inchar o meu peito e me achar melhor do que o meu irmão, não. Mas ser humilhado por essa palavra. Perceber a minha pequenez, porque conhecendo a Deus eu entendo que Ele é grande e quanto eu sou minúsculo.
A teologia deve ser um instrumento, irmãos, para que eu possa me apequenar. Porque essa é a verdade, nós somos minúsculos. Nós somos pequenos. Porque temos um Deus extremamente grande e Ele deve ser o meu referencial. E quanto mais eu conheço essa palavra, mais eu sirvo, mais eu me dedico ao corpo de Cristo, mais eu me dedico à igreja, mais eu me dedico àqueles que o Senhor me tem dado a oportunidade de ser ministro, como esposa e filhos. E mais eu amo ao Senhor. Esse será o nosso desafio durante o curso. Nos dotar dessas ferramentas para que possamos utilizá-las para uma praticidade de vida, uma praticidade de vida que agrade ao Senhor, que glorifique ao seu nome e me faça experimentar cada vez mais de Cristo, conhecendo a sua palavra. Vamos com a gente? Vamos com alegria, apesar do cansaço. Esse é o nosso desafio. E espero ver os mesmos rostos, inclusive sendo acrescentado no decorrer do curso. No nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças, te louvar, te bendizer e exaltar por todas as tuas maravilhas, Senhor, em nosso meio. Por essa rica oportunidade em termos, Senhor, a condição de ouvirmos a tua voz através da tua palavra. De nos aprofundar nesse conhecimento através dos instrumentos que o Senhor nos tem dotado e dotado a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, com ânimo, com força, com dedicação, com perseverança, para que possamos cada dia mais avançar em conhecimento tanto das técnicas aplicadas da leitura da Tua Palavra, quanto do conhecimento, Senhor, pessoal de Ti mesmo. Faz isso. Dá ousadia ao Teu povo, dá graça, para o louvor da glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja, do Teu povo. No nome de Jesus te clamamos. Amém.